Índice glicêmico baixo não significa poucas calorias, como nós falamos ontem. Então vamos entender um pouquinho melhor. Hoje é domingo, preparando o nosso início de semana. Vamos entender então, gente, como funciona esse negócio? É assim: se um alimento tem índice glicêmico, significa que ele é carboidrato. Então, se você pegar e jogar lá no Google brócolis, você vai ver que o brócolis ele tem um índice glicêmico. Então, significa que ele é carboidrato. Alface, tomate, ele tem índice glicêmico. Então, significa que ele é uma categoria de carboidrato. Mas são carboidratos de baixo índice glicêmico. Olha que coisa interessante. Do mesmo jeito que tem alimentos que, apesar de ter um índice glicêmico baixo, são alimentos muito calóricos, tá? Ou, por exemplo, a gordura. Gordura não tem índice glicêmico, porque ela é gordura, ela não é carboidrato. Então, significa que, apesar dela não alterar a sua glicemia, você está fornecendo calorias para o teu corpo. Então, é importante a gente não confundir as coisas e entender como isso funciona. Então, vamos lá. Para você ter uma vida saudável, é importante sim ter índice glicêmico baixo na sua alimentação, porque quanto mais você consegue controlar a sua produção de insulina, você consegue manter o teu corpo fisiologicamente mais saudável, fisiologicamente mais jovem, se constantemente não está indo aquela carga de insulina para o teu sangue que é ocasionado pelo quê? Pelo açúcar alto, pelo índice glicêmico alto. Quando o açúcar entra rápido no teu sangue e o teu corpo tem que dar um jeito de tirar todo aquele açúcar do sangue, certo? E aí ele faz isso transformando em gordura. Então é assim, quando você come alimentos de verdade, comida de verdade, você naturalmente acaba fazendo um controle tanto calórico quanto do índice glicêmico. Como assim, Renata? Não entendi. Por exemplo, se você escolhe ter as suas fontes de carboidrato através dos legumes, das verduras, de grãos integrais, para esses alimentos serem índice glicêmico baixo, significa que eles têm o carboidrato, porque são da categoria carboidrato, lembra? Mas eles também têm gordura, fibra, proteína, tem outros nutrientes que na hora da digestão, esses outros nutrientes já dificultam a entrada dele no sangue. Então, aquele alimento é um alimento naturalmente de índice glicêmico baixo. Então, se você escolhe grãos integrais, os legumes, as verduras, você consegue ter um equilíbrio dos nutrientes. Ontem a gente falou isso. Se você quer ter uma vida saudável, mas também se você quer controlar o teu peso, você quer emagrecer, é importante você consumir o índice glicêmico baixo, mas também ter um controle das calorias. Só que o que é o negócio? É assim, dependendo do que eu como, 1.200 calorias dá isso daqui de comida, né? Se eu vou e eu como um lanche de fast food, 1.200 calorias você come em um único lanche, não é verdade? Mas se você come comidas de verdade, você come comidas nutritivas, você come comidas naturais, com 1.200 calorias, gente, você faz a festa. Porque são alimentos que, além de ter o índice glicêmico baixo, eles são naturalmente mais nutritivos e naturalmente com poucas calorias. Então, se você pega, por exemplo, abobrinha. Gente, você come uma abobrinha inteira. Você come um monte de abobrinha. Você foi ver, você comeu 80 calorias. E aquele negócio te sacia pra caramba, porque além de ter bastante nutriente, tem muita fibra. Você come lá, por exemplo, sei lá, brócolis. Nossa, você bate um prato de brócolis, te sustenta pra caramba, você foi ver, você comeu cento e poucas calorias. Então, quando você come comida de verdade, além de você naturalmente ter os índices glicêmicos baixos, você acaba tendo um controle natural das suas calorias. Porque é importante que você tenha esse jogo. A gente falou isso no vídeo de ontem, né? Você precisa, sim, ter o índice glicêmico baixo, mas se você quer perder peso, você tem que ter um controle das calorias
E dentro desse controle das calorias, você precisa ter a diversidade dos nutrientes lá dentro, uma proporção entre os nutrientes. Porque não adianta você acabar tendo de mais de uma coisa, de menos de outra coisa, isso também não é saudável. Então, a proporção que a gente fala aqui, que é aquela proporção da faixa, se você quer manter o teu peso, dentro das calorias consumidas, você ter mais ou menos 40% de carboidratos de baixo índice glicêmico, 30% das gorduras saudáveis e 30% das proteínas magras, é excelente. Se você quer perder peso, é interessante que os seus carboidratos abaixem, mas lembre-se que as suas proteínas, elas precisam se manter altas. Às vezes as pessoas abaixam o carboidrato e aumentam demais só na gordura. E a proteína, que é o segundo nutriente em maior abundância no corpo, o primeiro é a água, a proteína é o tijolo, ele que constrói o teu corpo, ele acaba ficando deficiente no seu organismo. Então, quando você quer perder peso, é importante os seus índices glicêmicos serem baixos, dentro de um controle de calorias, aí tem que ter déficit calórico, né, para que o teu corpo use a energia que está estocada no teu corpo. Gordura é energia estocada. Então, se você está fornecendo toda a energia o tempo todo, o teu corpo não tem por que usar a que está estocada. Então, você tem que comer menos energia para que ele possa requisitar essa energia armazenada no seu tecido adiposo. É assim que funciona a fisiologia do corpo. Então, é importante que nesse controle de calorias, você tenha carboidratos um pouco menor. Então, em torno de 30% vem de carboidratos de baixo índice glicêmico, em torno de 35% das gorduras e em torno de 35% das proteínas magras. Mas, gente, não negligencie a importância de você comer a proteína, porque as pessoas acabam disparando numa dieta low carb, por exemplo. É normal que as pessoas disparem demais na gordura e acaba negligenciando a proteína. E a proteína ela é fundamental no seu processo de perda de peso, porque ela é responsável pela produção do glucagon, o hormônio responsável. A gente não precisa da insulina para ter que enfiar a gordura dentro da célula. Sem a insulina, você não consegue pegar essa energia e enfiar dentro da célula, tanto que o diabético precisa tomar insulina, né? Porque sem esse hormônio não acontece. Do mesmo jeito, nós precisamos do glucagon para tirar a gordura de dentro da célula. Sem o glucagon, é o hormônio responsável por isso. Sem ele, não tira. E o que produz esse glucagon é a quantidade de proteína que você come. Então, é importante, sim, que você tenha esse conjunto, entende? Fontes. A qualidade do nutriente, então não é só carboidrato. É carboidrato de baixo índice glicêmico. Não é só comer gorduras saudáveis. Não é só comer proteína, tem que ser proteínas magras. Então lembre-se que junto com o nutriente é necessário a qualidade junto desse nutriente, entendeu? E se você consegue fazer isso, buscar as suas fontes em alimentos naturais, em comida de verdade, é fácil você fazer esse controle natural das calorias, porque os alimentos saudáveis, eles são naturalmente menos calóricos. Ah, Renata, mas se eu pego uma abóbora? Gente, tudo bem, mas a abóbora, apesar dela ter um índice glicêmico um pouquinho mais alto e dela não ser assim a coisa menos calórica do mundo, ela é altamente nutritiva. O que ela vai estar trazendo de nutrientes para o teu corpo tem muito mais benefícios, você entendeu? E você não vai viver de abóbora, né? Ah, Renata, e a tapioca? Gente, é preferível você pegar a mandioca, cozinha a mandioca. Ah, mas não é a mesma coisa. Eu sei que não é a mesma coisa, mas se você consegue se programar, faz isso uma vez e já armazena no seu congelador para que você se organize em ter aquilo, é muito melhor do que você ficar buscando a solução nos processados, né, nos refinados. Então, tenta comer comida da natureza, comida de verdade, as proteínas juntos, utiliza boas gorduras. Então, azeite é super coringa, né? O azeite extra virgem. Porque qualquer coisa que você precise acrescentar gordura, você bota ali um azeite extra virgem, um óleo de coco, já ficou maravilhoso.
coloca fontes de castanhas, né, de castanha do Pará, de amêndoas, você acrescentou gorduras excelentes, acrescentou um sabor maravilhoso e altamente nutritivo, rico, tá vendo? Então, gente, já que você tem que comer calorias controladas, verifica que você vai estar comendo coisas muito nutritivas, nutricionalmente densas, porque você vai perceber que 1.200 calorias, 1.400 calorias, gente, dá pra comer bem pra caramba, se você estiver comendo em comida de verdade. Agora, se você estiver comendo em fast food em tranqueira, não dá pra nada. Chegou 1/3 do seu dia, você já estourou as calorias. E isso mostra pra você como você tá comendo errado. Entende? Se para você 1.400 calorias está sendo pouco demais, significa que é exatamente o que está te mostrando. Você está comendo muito errado. Entende? Então, hoje é domingo, a gente vai iniciar a nossa semana. Senta hoje e faz o seu cardápio com carinho. Se você precisa de um aplicativo, usa um aplicativo que você vai montar o teu cardápio, que dá para você essa proporção dos nutrientes, a quantidade calórica. Muitos deles mostram receitas, tem dicas de receitas, um monte de coisa, mas busca comer comidas naturais. Lembra que o seu paladar, ele precisa ser treinado. E um paladar, ele demora em torno de 7 vezes que você come aquele alimento para que você comece a se acostumar com ele. Um dia, você se acostumou com fast food, né? Então, pode ter certeza que você consegue se acostumar com salada, consegue se acostumar com comidas menos temperadas nesse sentido de coisas artificiais que dão aquele êxtase no seu cérebro. Começa a experimentar o sabor de verdade das comidas, sem ter que colocar aquela carga toda de doce, de açúcar, desse tipo de coisa, tá bom? Então começa a sua semana focado. Se precisar, pega um aplicativo, monta lá o seu cardápio, coloca o foco e esteja disposto. Lembra que a gente falou no vídeo, a tua fé te salvou? Precisa de uma pequena ação para que você pelo menos comece. Comece e vai caminhando, não se preocupa lá na frente, vai caminhando e o que for surgindo na tua frente, vai contornando. E é assim que você vai vencendo um dia de cada vez. Uma excelente semana para vocês.